Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho realmente o prazer e a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Niares, professora Norma Astreia. Particularmente eu considero Norma uma das melhores expressões quando a gente fala da questão da área de letras, né? Norma foi coordenadora do curso de Pedagogia aqui na Faculdade de Niares, o curso de Letras, tem uma experiência longa na área de gestão escolar. E eu acompanho a coluna que Norma tem, através do YouTube, né? Tem um traço na escrita que é admirável. E Norma honra, né, com a participação dela aqui no programa Sim para a Literatura. Mais uma vez, ela já participou também algumas vezes do programa Bate-Papo das 6, aqui da Rede Sim Televisão. Norma, que bom ter você aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Boa tarde, Pereira. Obrigada pelos elogios. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Acho que é boa tarde, boa noite. Boa noite, bom dia. É porque o programa, na verdade, ele é transmitido em vários horários. Depende do horário que ele vai passar. Horário. Tá? Muita honra estar aqui mais uma vez. A gente estava comentando, né, Norma, sobre essa questão das novas gerações, né? Como o investimento que eu posso me colocar nesse lugar também, fizemos na educação dos filhos, e como é que isso está repercutindo? Como é que isso aconteceu com seus filhos? Seu filho terminou o segundo pós-doutorado, né? O Thor, filho, advogado já, atuante e tal. Como é que essa coisa dessa experiência sua com educação, com leitura, repercutiu na educação deles? Eu acho que eles tiveram sorte de estudar numa boa escola e com bons professores e de terem pais também que sempre deram exemplo. Tanto eu quanto meu marido gostamos muito de ler. Eu falo o Thorzão, né? O Thor pai. Tem o Thor pai e o Thor filho. E o Thor filho. Né? E nossos filhos também gostam muito de ler e, graças a Deus, deslancharam bem. Meu filho mais velho é antropólogo, tem 2 pós-doutorados. Ele está morando no Pará. Mora no Pará, trabalha na Estadual do Pará. E o meu caçula além de ser advogado, é também engenheiro químico. Ele fez engenharia química também? Isso. Agora, especificamente em relação à literatura, tem uma coisa que eu ainda estou buscando a explicação. Meu filho mais velho, um dos quartos de um apartamento que a gente tem em Vitória, é entupido de livros. E são todos livros muito caros. Eu presumo, assim, quando eu olho aquilo, eu fico vendo a riqueza, não só do conteúdo que tem ali dentro, mas também em termos monetários. Quer dizer, diferentemente de outros jovens que podem ter escolhido ter carro, ter moto, ter alguma outra coisa supérflua, ele escolheu pegar os salários dele como professor iniciante, como pesquisador, e comprar tudo de livro. É um trem, eu não sei nem como que eu vou fazer para limpar aquilo tudo. Eu sei. É um negócio impressionante. Aí eu dou meu testemunho, né? Não sei se a expressão correta para essa conversa que é essa, mas assim, eu convivi a vida inteira com o quarto da minha casa e do apartamento sempre cheio de livros. O Ine, minha filha, reproduz esse comportamento, né? Uma das coisas que a gente faz com frequência é trocar livros, sabia? Nós nos presenteamos com livros, até também pelo fato de fazer aniversário no mesmo dia, né? Sempre foi, pai, eu comprei um livro aqui, vou mandar para o senhor e tal, né? Ela está morando em Vitória, no Rio de Janeiro agora, mas eu me orgulho de ter convivido com o ambiente de livros durante minha vida inteira. Eu olho assim para as estantes de livro lá em casa e falo, caramba, que coisa boa, né? A gente poder esticar a mão assim e pegar um livro para ler, né, Norma? É muito bacana. Recentemente eu fui fazer um trabalho para um casal amigos que reside em Montanha. Ele é médico, Juvenal, e a Cristina, a esposa dele. E fui fazer um trabalho para pastoral, pessoal que trabalha com a pastoral da família, na região norte. Eles foram reunidos em São Mateus e eu me prontifiquei aí. Eles precisavam de alguém para falar a respeito de cuidados essenciais na comunicação. E ganhei de presente, fiquei surpresa, ganhei de presente da Ana Cristina, minha amiga querida, o livro da Michelle Obama, que eu já comecei a ler. E eu estou encantada, porque quando você vê o estilo de um outro escritor,
você vê como que eles constroem as ideias, é um negócio fantástico. Mas isso você só adquire a partir da leitura. Você aprimora a sua escrita, você amplia o seu vocabulário, você diversifica a sua maneira de ser e de ver o mundo a partir da leitura. Ô Norma, eu leio algumas coisas que você escreve, às vezes muitas coisas, você tem um traço na sua escrita que é muito refinado. Como é que acontece? É um refinamento muito, você tem um corte às vezes na escrita, que a cada parágrafo você nos induz a ler o próximo parágrafo. Posso falar que eu tenho experiência de leitura bastante significativa. Como é que você desapega do texto? Fala um pouquinho da Norma, escritora. Quando você fala assim, agora eu vou publicar. Às vezes eu fico pensando assim, que não sei se é só dom ou não. Eu tenho algumas amigas, inclusive a professora Zilda Fantin. A professora Kita, são dois expoentes, né, da nova geração, porque nós temos Dona Arlene Campos, que é fantástica. Madre Arlene. Nós temos a Janir dos Santos Gilberti, que foi minha grande professora de língua portuguesa. Eu tive grandes professoras, Dona Antonieta Banhos Fernandes, Otaviano Carvalho Calmon. Esse pessoal todo, eu sou fruto deles. Otaviano foi meu professor no primeiro período, quando eu fiz administração aqui na Uniliares. A professora Zilda, por exemplo, ela fala assim, e ela, toda vez que eu preciso de alguém para rever o texto, porque às vezes você escrevendo, você não percebe alguma coisa algum deslize que você cometeu. E eu peço à professora, esse livro meu aqui, sobre a história do Colégio Cristo Rei, eu pedi à professora Zilda para revisar. É mesmo? E esse aqui, eu pedi para a professora, esse aqui que conta a história do Jornal Pioneiro, a história de Deni Almeida da Conceição, esse aqui eu pedi para a professora Kita revisar. Nós vamos falar um pouquinho no final aqui. E aí... O Deni, nós entrevistamos ele aqui sobre esse livro. Então, a professora Zilda falou, ela disse uma coisa que eu, de vez em quando eu me lembro, ela falou, Norma, não sei exatamente o que é, mas o seu traço de escrita não basta apenas saber língua portuguesa. Você tem uma inspiração e umas sacadas que não é normal, não é muito normal, não é genérico, não é todo mundo que Eu não me enganei então, né? Não é. Mas assim, eu tenho muito prazer em construir as ideias e tenho uma curiosidade. Se eu reler o que eu escrevo, eu modifico. Toda vez que eu releio alguma coisa... Essa pergunta que eu te fiz. Como é que... Quando é que você encontra a zona de conforto de liberar o texto? Toda vez que eu releio, eu modifico. Normalmente, no máximo às quintas-feiras, eu envio para o meu amigo Deni, do Jornal Pioneiro, uma crônica, né? Eu as tenho... Tenho mais de 300 textos e gosto muito. E estou submeti 25 ou 26 delas a um concurso do Ministério da Cultura agora. Estou torcendo para... O novo Ministério da Cultura? O novo Ministério da Cultura. Okay. Então, eu acho que a cultura, as letras, têm chance... voltam a ter chance de ter expressão nacional das pessoas que leem, escrevem e produzem cultura e produzem arte, agora voltam a ter chance. Nós temos um governo no Brasil nesse momento que respeita o universo da arte e das letras, né? A gente tinha perdido isso, né? Por meio acho que foi por meio do Helber, aliás, ou foi por meio de você, Pereira, colocado no grupo das Serliges de WhatsApp, um concurso do Ministério da Cultura. Foi eu que divulguei lá. Foi você que divulgou. E eu, curiosamente, futuquei, li o edital, lindo edital, perfeito. Eu compartilhei lá. E o prazo de inscrição se encerrava no dia 12 de junho agora, e acho que desde abril eu já tinha apresentado. Tinham que ser textos inéditos, poderiam ser contos, poderiam ser crônicas, acho que até quadrinhos, eram gêneros textuais diferentes, acho que uns 4 gêneros. E eu me candidatei, cara, eu tô torcendo. Tomara que o pessoal
que vai ler, que vai julgar os meus textos, também tem a mesma opinião sua, de que os meus textos têm uma sacada diferente. Nessa edição a gente vai falar, vai conversar muito sobre essa questão de ter o livro perto da pessoa. Aí você falou da experiência de seu filho, né? De ter uma biblioteca pessoal, você também tem e tal. Essa proximidade com o livro realmente estimula as pessoas a ler mais? Por exemplo, a escola tem uma boa biblioteca e desenvolver ações para que os alunos frequentem a biblioteca. Isso é um fato motivador para mais leitura, não? Sim, muito motivador. Eu não sei se eu já comentei, inclusive aqui, no ano 2000 eu comecei a fazer o mestrado e escolhi investigar quais eram os fatores, quais eram os requisitos essenciais para a pessoa escrever bem. E resolvi investigar exatamente os alunos que tinham ingressado na Unilinhares, que era o nome da que hoje é a Anhanguera, aqui em Linhares, e fiz o foco no curso de letras, que era o curso que eu coordenava. No ano 2000, nós recebemos os primeiros alunos para estudar letras aqui em Linhares. E entre as perguntas, entre as minhas investigações, eu investiguei afinal, o que tinha de diferente na história daquelas meninas que eu investiguei. Acabou virando assim, as 4 que tinham tirado nota mais alta na redação do vestibular e as 4 menores notas, mas o foco era nas letras. E aí, sabe o que eu descobri? A maior nota tinha como referência, ela tinha estudado em escolas do Espírito Santo e de São Paulo que tinham um trabalho de biblioteca com eles. E ela era evangélica, ela tinha livrinhos na casa dela, frequentava a igreja que o pastor falava muito bem, ela falava muito bem, a mãe, o pai, todo mundo. Ou seja, brincou de teatro. Eu descobri então que essas coisas são fundamentais para que o sujeito de fato veja prazer na leitura. Vamos falar um pouquinho, Norma, para a gente finalizar. Rapidamente, você já falou sobre o Colégio Cristo Rei. Eu tenho uma lembrança muito boa do Cristo Rei, porque a Winnie estudou lá, né? Foi quando eu conheci a professora Norma, lá como coordenadora. Fala rapidinho desse projeto, para depois a gente falar do livro que você fez a revisão aqui, que foi publicado pelo Denis, que nós já falamos desse livro aqui na entrevista com ele. Por gentileza, Norma. Esse livro nasceu assim, eu vi o Colégio Cristo Rei nascer. Sei onde é que ele nasceu, sei quem foram as mães, sei quem foram os primeiros alunos e sei 17 anos direto dentro dessa escola. A dona do IASIG, onde eu trabalhava, é que foi a fundadora, junto com a professora Tatiana Epichim. Então, em 2018, eu fui muito feliz de ter conseguido que o Roberto Carlos Nespoli, que é o atual dono, aceitasse financiar a produção desse livro. E eu pude contar com a Tatiana Epichim, que me deu coisas maravilhosas. Por exemplo, como é que era o primeiro uniforme do Colégio Cristo Rei, como é que é o contrato, como é que foi o contrato de criação do Colégio Cristo Rei. E como fotógrafa, porque para quem não sabe, eu também sou fotógrafa, eu acho que eu sou a primeira fotógrafa sexo feminino de Linhares. É mesmo? Então, porque o Thor já trabalha com isso há bastante tempo, né? Mas eu comecei com meu pai, comecei na década de 70. Não sabia, Norma. Olha que coisa interessante. Eu sou do tempo da fotografia preto e branco, eu sou do tempo que você estragava muito papel, muita química para poder fazer as fotografias, né? Fiz muita besteira também, muita coisa feia, mas, bom, então esse livro é recheado de fotografias, tem a história e tem fotografias de gente que era pequenininha. E eu sei que às vezes eles olham e não se reconhecem. Eles só se reconhecem porque eles reconhecem quem era o coleguinha que está do lado dele. Tá, que interessante. E reconhece a tia. Porque quando é muito pequenininha, a pessoa às vezes não sabe como é que é a fisionomia dele. Tem 8.413 pessoas que foram alunos e tem o número de matrícula de um por um, desde a da matrícula 1
até a matrícula 8.413. Legal. É um recorte. Eu vou ver se eu encontro o nome de Winnie Bruna de Souza Pereira. Claro que você vai receber e eu faço questão de mandar esse aqui para ela. Mandar não, a Winnie vai estar aqui essa semana. Eu vou lá na sua casa com ela. Fala rapidinho, Norma, pra gente finalizar. Esse aqui me deu muita honra. Né? Esse me deu muita honra. Gente, que livro bonito, hein, Norma? É maravilhoso. O Winnie vai adorar receber maravilhoso. Tem todas as logomarcas, todos os slogans, tudo. Vou presentear ela com esse livro. Eu considero uma joia preciosa esse livro. Okay. Eu só lamento que talvez quando eu escolhi Berço de Excelências, o título, né, é uma outra doidice minha, né? De inventar as coisas assim. Eu falei, como é que vai ser o nome desse livro? Eu vou botar Berço de Excelência. É claro que eu não estava pensando no sentido jurídico, estava pensando que todas as pessoas que passaram por lá se tornaram excelentes naquilo que fazem. Mas eu tenho a sensação de que alguns ainda não têm o livro porque eles acham que de fato eles não se tornaram excelentes. E eu só tenho a lamentar, né? Esse aqui, Pereira, eu fiquei muito honrada de ser procurada pelo Denis Almeida da Conceição para escrever a história dele e do jornal O Pioneiro. E eu tenho grande respeito por Denis, respeito, admiração por ele e por toda a família. Foi uma experiência única, assim, ímpar mesmo, porque ter sido escolhida como redatora desse livro, no meio de tanta gente boa que escreve em Linhares, para mim foi uma grande honra. Passar com ele tardes inteiras, ouvindo, gravando os relatos dele. Foi revisitar a história de Linhares. Transformar, uma coisa que o nosso telespectador talvez não consiga alcançar, por não viver, existe uma diferença entre o relato oral e o relato escrito. E o equilíbrio entre os dois é muito importante, porque quando a escrita é muito formal, ela também é muito chata. Então você tem que buscar o equilíbrio entre aquilo que você ouviu e um texto literário, mas que seja palatável, que seja agradável. E parece que agradou bastante. Legal. O título foi o Denis que escolheu. Foi assim: 6 alunos de Linhares foram selecionados no programa de intercâmbio para estudar no Canadá ou nos Estados Unidos. Isso nos enche de alegria. Um programa bancado pelo governo do Estado do Espírito Santo. Pensar que eu venho de um tempo, eu sou também fruto da escola pública, eu venho de um tempo que a gente não tinha papel higiênico nas escolas. Muito bacana. A professora e superintendente regional, Leila Pinto, ela divulgou lá no Instagram, nas redes sociais. Obrigado, Norma. Nós estamos muito felizes.